Você sabia que Neemias, um simples copeiro do rei, se tornou um dos maiores líderes espirituais da história de Israel? Com coragem e fé inabalável, ele enfrentou enormes desafios para reconstruir Jerusalém e trazer renovação espiritual ao povo de Deus. Neste vídeo, vamos explorar a jornada de Neemias, desde a reconstrução dos muros até as reformas que impactaram toda a nação. Não perca a chance de se inspirar com essa história de liderança, fé e transformação, mas antes já se inscreva e deixe aquele like. Agora vamos ao vídeo. A dedicação de Neemias à reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 6. Neemias era um homem profundamente dedicado a Deus e ao seu povo. Ele ocupava uma posição de destaque na corte do rei Artaxerxes, sendo o copeiro real, um cargo de confiança. Quando soube das condições ruins de Jerusalém, que estava em ruínas e sem muros, Neemias se sentiu muito angustiado. Ele sabia que a cidade precisava de proteção e que os muros eram essenciais para a segurança e dignidade do povo de Israel. Então, ele orou a Deus pedindo força, sabedoria e permissão para ir até Jerusalém e liderar a reconstrução dos muros. Ao chegar a Jerusalém, Neemias encontrou resistência e oposição de muitos inimigos, como Sambalate e Tobias. Eles tentaram sabotar a obra de diversas formas. Tentaram difamá-lo com mentiras, criaram fofocas e até tentaram distraí-lo de sua missão chamando-o para encontros fora da cidade, possivelmente para matá-lo e interromper o trabalho. Eles tentaram de tudo para fazê-lo parar. Mas Neemias, com coragem e confiança em Deus, não se deixou abalar. Ele rejeitou as tentações, mantendo seu foco e a visão que Deus lhe havia dado. Quando ele soube dos planos de seus inimigos, respondeu com firmeza: "Não tenho tempo para isso, porque estou ocupado com a obra de Deus." Neemias continuou a obra com diligência, sem ceder à pressão. Ele sabia que a missão de reconstruir os muros era algo divino, algo que Deus o havia chamado a fazer. Mesmo com as ameaças e os ataques, ele se manteve firme, e com a ajuda do povo, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde. O reavivamento espiritual e a leitura da lei, Neemias 8. Após a conclusão dos muros, o povo de Israel experimentou um grande momento de renovação espiritual. A obra física estava concluída, mas a obra espiritual ainda precisava ser realizada. Esdras, o escriba, foi convocado para ler publicamente a lei de Deus ao povo. Todos se reuniram para ouvir a leitura da palavra de Deus, e era um momento de grande importância, pois o povo precisava se reconectar com os mandamentos de Deus. Esdras e Neemias, juntamente com os levitas, ajudaram o povo a entender as Escrituras, explicando os significados e ensinamentos da lei. Quando o povo ouviu as palavras de Deus, muitos começaram a chorar, pois perceberam como haviam se afastado da vontade de Deus. Eles se lembraram das falhas do passado e reconheceram que estavam distantes de Deus, quebrando a aliança que ele fizera com eles. No entanto, Esdras e Neemias não queriam que o povo ficasse triste. Eles os encorajaram a se alegrar, pois aquele momento não era apenas de arrependimento, mas de celebração e renovação. A palavra de Deus trouxe ao povo uma profunda compreensão de sua própria falha, mas também a esperança do perdão e da restauração de Deus. Eles não estavam apenas chorando pelo pecado, mas se reconciliando com Deus. Naquele mesmo dia, o povo foi orientado a celebrar a festa dos tabernáculos, Sukkot, uma festa importante para o povo de Israel. Durante 7 dias, o povo deveria construir cabanas temporárias com ramos de árvores e viver nelas, como um lembrete de como o povo de Israel viveu no deserto, durante o período de Êxodo, quando Deus os sustentou e os protegeu. A festa não era apenas uma recordação do passado, mas também uma oportunidade de renovação espiritual e de gratidão a Deus por sua fidelidade. A confissão, arrependimento e compromisso com a aliança de Deus, Neemias 9. Depois desse momento de alegria, o povo de Israel se reuniu em um grande culto de arrependimento. Eles se lembraram das falhas de seus antepassados, das desobediências que levaram ao cativeiro e ao afastamento de Deus. O povo jejuou, vestiu sacos de pano e colocou cinza sobre as cabeças, como sinais de arrependimento profundo. Eles confessaram os pecados de seus antepassados e os seus próprios pecados diante de Deus. O capítulo 9 é um lindo exemplo de como o arrependimento verdadeiro e o reconhecimento da necessidade de Deus podem levar a uma renovação de compromisso. Durante esse culto de arrependimento, o povo refletiu sobre a fidelidade de Deus e sua misericórdia. Eles se lembraram de como Deus sempre os amou, mesmo quando eles falharam em obedecer. E, após essa reflexão, eles se comprometeram a renovar a aliança com Deus.
O povo fez um pacto sério e solene de seguir a lei de Deus com fidelidade, adorar somente a Ele e evitar os pecados que haviam enfraquecido sua relação com o Senhor. Eles estavam prontos para um novo começo e queriam viver segundo a vontade de Deus, reconhecendo sua misericórdia e bondade. Reformas religiosas e sociais, Neemias 10:13. Após a renovação da aliança, Neemias, juntamente com os líderes espirituais, fez uma série de reformas para garantir que o povo continuasse obedecendo a Deus e vivendo de acordo com seus mandamentos. No capítulo 10, o povo fez compromissos específicos com Deus. Eles se comprometeram a não se casar com os povos pagãos, a observar o sábado e a trazer as ofertas necessárias para o templo. O povo sabia da importância de manter sua pureza espiritual e renovar a aliança com Deus. Neemias também trabalhou para restaurar a comunidade de Jerusalém e o culto a Deus. Ele organizou o povo, distribuindo responsabilidades para que a cidade fosse povoada adequadamente. Ele também assegurou que o templo estivesse funcionando corretamente, com sacerdotes e levitas cumprindo seus deveres. Neemias 13, corrigindo a moralidade e reforçando a obediência. No capítulo 13, depois de um tempo ausente em sua missão na Pérsia, Neemias retornou a Jerusalém e encontrou vários problemas entre o povo. O sábado estava sendo profanado, as ofertas para os sacerdotes e levitas estavam sendo negligenciadas, e alguns líderes permitiram casamentos mistos com povos estrangeiros que adoravam ídolos, o que comprometia a pureza da fé do povo. Neemias ficou profundamente indignado com isso e tomou medidas drásticas para corrigir os erros. Ele repreendeu os líderes que estavam permitindo essas transgressões, expulsou os comerciantes que estavam fazendo negócios no sábado e confrontou aqueles que haviam permitido os casamentos mistos. Neemias restaurou a pureza do culto a Deus e lembrou ao povo da importância de obedecer a Deus em todas as áreas da vida, desde o descanso no sábado até a fidelidade nos relacionamentos. Conclusão: a importância das reformas e o compromisso com Deus. A história de Neemias nos mostra o que significa ser um líder fiel a Deus. Neemias foi um exemplo de coragem, fé e determinação, enfrentando obstáculos, desafios e oposição com coragem e confiança em Deus. Ele mostrou como é importante focar na missão que Deus nos deu, sem nos distrair com as tentações e pressões externas. Através de Neemias, vemos a importância de nos arrepender de nossos pecados e renovar nosso compromisso com Deus. Quando o povo de Israel se voltou para Deus com um coração sincero, Ele os perdoou e os restaurou. Neemias também nos ensina que a verdadeira reforma espiritual exige ações concretas. Não basta apenas reconhecer os erros, mas também tomar medidas para corrigir o que está errado e seguir fielmente os mandamentos de Deus. Neemias foi mais do que um líder de reconstrução física, ele foi um líder espiritual que guiou o povo de Israel de volta ao caminho de Deus. Sua história é um lembrete de que, quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele sempre está pronto para restaurar e renovar nosso relacionamento com Ele. Neemias nos mostra que a verdadeira liderança é aquela que nos conduz à obediência, à santidade e à fidelidade a Deus.